Bem-vindos ao podcast Jornal Portugal. Hoje temos à nossa frente um material de análise muito peculiar e, por isso mesmo, fascinante. Não temos um livro inteiro, mas sim os seus elementos fundamentais. A capa, a contracapa e a folha de rosto de uma obra chamada Motivado sem Fantasiar. Um guia de ânimo para a vida. A nossa tarefa é fazer uma espécie de arqueologia literária. A partir destas pistas, vamos tentar desvendar a filosofia por detrás do livro e conhecer a mulher que lhe dá vida, Magnólia Batista Sabino. O título, por si só, já lança um desafio. Motivado sem fantasiar. Numa era em que a autoajuda muitas vezes nos vende sonhos grandiosos, esta parece ser uma promessa de realismo. Ok, vamos mergulhar nisto. O que me intriga de imediato é esta aparente contradição. A motivação não vive, em grande parte, da fantasia, da capacidade de imaginar um futuro melhor? Ao retirar a fantasia, não se corre o risco de retirar o próprio combustível do sonho. Essa é a questão central e o que torna esta proposta tão interessante. O título funciona quase como um filtro, não achas? Sugere que o livro não é para quem procura uma dose rápida de inspiração vaga, mas sim para quem quer, construir algo sólido. A fantasia que o título parece criticar é a ideia de que o desejo por si só tem poder de realização. É um ataque direto à cultura da positividade tóxica. Há aquela ideia de que basta visualizar o sucesso. Exatamente. Que basta visualizar para que ele aconteça. É uma crítica a isso. Portanto, é uma troca. Troca-se a fantasia pela estratégia. O subtítulo parece reforçar isso. Um guia de ânimo para a vida. A palavra guia sugere um acompanhamento, um processo. Não é uma solução instantânea. Sem dúvida. E ânimo é uma palavra muito mais sóbria do que felicidade ou sucesso. Ânimo é o que nos permite continuar, mesmo quando as coisas não correm bem. É isso mesmo. Ânimo é a força que se gera no dia-a-dia. E a descrição da obra que temos aqui confirma essa leitura. O objetivo, diz aqui, é levar à reflexão sobre quais caminhos percorrer, planeamento e quais estratégias utilizar. Lá está. As palavras-chave são planeamento e estratégias. Exatamente. Isto afasta-nos do campo do pensamento mágico e coloca-nos firmemente no campo da ação deliberada. O que é fascinante é como estas ideias são sustentadas. As palavras-chave que classificam a obra são motivacional, fé, resiliência, transformador. E é uma combinação curiosa. Fé e resiliência são conceitos muitas vezes associados a uma força interior, quase espiritual, mas aqui parecem estar ao serviço de algo muito pragmático, a transformação através da estratégia. Isto levanta uma questão fundamental. Se o livro é uma autobiografia, como é que a história de uma vida consegue encenar planeamento de uma forma que seja universal, aplicável a outras pessoas? Sim. Não se corre o risco de ser apenas um relato pessoal e intransmissível? Essa é a dúvida que qualquer leitor mais cético teria, e creio que a resposta está na forma como a vida da autora é apresentada. Não é um conjunto de acasos, mas sim um estudo de caso. A sua biografia não é o pano de fundo, é o método em ação. A credibilidade do guia não vem de teorias abstratas, mas da prova de vida. E essa prova de vida é de facto extraordinária. A biografia na contracapa é incrivelmente concisa, mas, uau, cada palavra tem um peso enorme. Cito: uma nordestina, negra e cheia de sonhos, que nasceu numa fazenda, na zona rural do interior da Bahia. Só isto. Só isto já estabelece um cenário de enormes barreiras socioeconómicas. Estatisticamente, as probabilidades não estavam a seu favor. E é precisamente por isso que a sua trajetória se torna um argumento tão poderoso para o método do livro. Ela não ficou na fazenda a fantasiar com uma vida diferente. O que vemos a seguir é uma série de movimentos estratégicos. A formação académica dela é a primeira grande pista. É a primeira grande pista, exatamente. Não é uma formação aleatória. Ela formou-se em Recursos Humanos e Administração e depois fez uma pós-graduação em Direito, Políticas Públicas e Controle Externo. Analisando isso, não parece ser uma escolha de quem apenas segue uma paixão. Parece ser a escolha de quem quer perceber como o mundo funciona. Quer dizer, recursos humanos e administração são sobre como as organizações operam. Certo. Direito e políticas públicas são sobre como a sociedade e o Estado se estruturam. É quase como se ela estivesse a estudar o manual de instruções do sistema. Precisamente.
Essa é a verdadeira motivação sem fantasiar. É perceber que os sonhos, para se concretizarem, precisam de ferramentas muito concretas, por vezes até mundanas, como o conhecimento da lei ou das práticas de gestão. Ela não estava apenas a acumular diplomas, estava a adquirir as chaves para abrir portas. Portas que, à partida, lhe estariam fechadas. Exato. Estava a equipar-se para navegar nas estruturas de poder e na burocracia, em vez de ser uma vítima delas. E o culminar desta jornada estratégica é o seu cargo atual, oficial das Forças Armadas. A transição de uma fazenda no interior da Bahia para o oficialato das Forças Armadas é tão radical que desafia as narrativas comuns de mobilidade social. O que é que este percurso tão específico nos diz sobre as estratégias que o livro promete ensinar? Diz-nos algo fundamental sobre a escolha do campo de batalha. Sugere que a estratégia dela passou por identificar e procurar sistemas que, pelo menos em teoria, são meritocráticos. E que oferecem vias de progressão claras. Exatamente. O mundo académico e a carreira militar são dois desses sistemas. Exigem disciplina, estudo, desempenho, mas a progressão baseia-se em critérios definidos. Ela não ficou à espera que a oportunidade a encontrasse na sua realidade inicial. Foi deliberadamente à procura de portas de entrada em mundos completamente diferentes, com regras diferentes. Ou seja, parte da estratégia é saber onde aplicar a nossa energia. Não basta ter força de vontade. É preciso escolher uma arena onde essa força de vontade possa de facto produzir resultados. Ela personifica a ideia de que não se pode simplesmente querer sair de uma situação. Não. É preciso planear uma rota de fuga e construir o veículo para a fazer. No caso dela, o veículo foi a educação e a carreira militar. Exato. E é isso que transforma a sua autobiografia de um simples relato numa tese. A tese é: as circunstâncias do nascimento não ditam o destino, desde que se substitua a fantasia por um plano rigoroso. A vida dela torna-se a prova irrefutável de que o método funciona. Ela não está a dizer faça isto porque li num livro, mas sim... Isto foi o que resultou na minha própria vida, contra todas as probabilidades. É isso mesmo. Ela é a personificação do título. Vamos agora às ferramentas que ela propõe. A descrição da obra aprofunda isto, afirmando que o livro traz algumas vivências, aplicação da fé e da coragem, por intermédio do poder de regeneração que cada um possui. Esta expressão poder de regeneração é muito forte. Não fala em poder de criação ou de construção, mas de regeneração. O que é que isso implica? Implica uma honestidade brutal sobre a natureza do caminho. Falar em regeneração é admitir que haverá dano, haverá quedas, fracassos, momentos de exaustão. Afasta-se completamente da narrativa heroica e linear de sucesso que muitos livros motivacionais vendem. Sim, é verdade. A regeneração é o que acontece depois da batalha, depois do revés. A obra reconhece as adversidades diárias da vida e não promete eliminá-las. Pelo contrário, promete fornecer um mecanismo interno para lidar com elas e reerguer-se. E as ferramentas para ativar esse poder de regeneração são, segundo o texto, a fé e a coragem. A autora é descrita como adepta da gratidão e pratica diariamente o exercício da fé. A minha questão é: como é que estes conceitos, que podem ser bastante etéreos, se traduzem em ferramentas práticas dentro de um sistema tão focado na estratégia? Não há aqui um conflito entre o pragmatismo da estratégia e a natureza transcendental da fé? Eu diria que não há conflito, mas sim uma simbiose. No contexto que estamos a analisar, a fé não parece ser passiva. Não é uma fé que espera que uma entidade externa resolva os problemas. Pelo contrário, parece ser um motor para a ação. Uma fé ativa. Uma fé ativa. É a fé na própria capacidade de regeneração. É a convicção inabalável de que, independentemente do quão dura for a queda, existe uma força interior que permite levantar-se. Essa fé alimenta a resiliência, que por sua vez é necessária para executar um plano a longo prazo que inevitavelmente terá obstáculos. Faz sentido. A coragem, então, seria o braço executor dessa fé? A fé é a crença de que é possível e a coragem é a disposição para agir com base nessa crença, mesmo perante o medo. Perante o medo e a incerteza, claro. E a gratidão, que também é mencionada, funcionaria como um mecanismo de manutenção do ânimo? Um reforço. Um reforço, isso. Focando a mente no que já foi conquistado e no que se tem, em vez de se focar apenas no que ainda falta. Exatamente. Estas não são ferramentas para substituir a estratégia. São ferramentas para sustentar o estratega.
Um plano, por mais brilhante que seja, é inútil se a pessoa que o tem de executar desistir ao primeiro sinal de dificuldade. O livro propõe-se a fazer com que quem o lê se sinta motivado mesmo em meio às adversidades. O objetivo não é criar um mundo sem problemas. Não, é formar indivíduos capazes de navegar a complexidade e a dureza do mundo real. Precisamente. A transformação não acontece apesar das dificuldades, mas através da forma como as enfrentamos e nos regeneramos delas. Então, depois de analisarmos estas pistas, o que é que podemos concluir? Motivado sem fantasiar parece ser muito mais do que um livro de autoajuda convencional. É o testemunho de uma vida notável, destilado num manual de operações para a resiliência. A mensagem central é que a motivação mais potente e duradoura não nasce de um pensamento positivo vago, mas da união entre uma visão clara, um planeamento meticuloso e a força mental para aguentar o processo. Sem dúvida. A história de Magnólia Batista Sabin serve de âncora para todas estas ideias, demonstrando que é possível uma transformação radical de vida, e não através de um golpe de sorte ou de uma epifania, mas através de esforço consistente, inteligência estratégica e uma mentalidade forjada na adversidade. O Sem Fantasiar é o convite para trocar o mapa dos sonhos pelo trabalho de engenharia de construir a ponte que nos leva até eles. Fica uma reflexão poderosa no final desta nossa análise. A jornada da autora realça a importância de entender e escolher os sistemas onde investimos a nossa energia. A pergunta que fica no ar e que este livro nos convida a fazer é: será que estamos a jogar no tabuleiro certo para alcançar os nossos objetivos? Ou estaremos talvez a insistir em vencer um jogo cujas regras fundamentais não nos favorecem, quando poderíamos estar a procurar ou até a criar um jogo diferente? Esta foi a nossa análise a fundo. Obrigado por nos acompanhar no podcast Jornal Portugal.